Então, o que a gente vai ver agora seria o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. Então, como a gente já abordou na aula anterior na glicólise, então a respiração celular é para obtenção de energia. Então, é um conjunto de processos na célula, na qual consome oxigênio, que a gente inspira, e produz CO2, na qual a gente expira. Então, a energia é capturada na forma de carboidratos, lipídios e aminoácidos. Os aminoácidos vêm da proteína. Então, tem 3 estágios: a produção do acetil-CoA, a oxidação do acetil-CoA e o transporte de elétrons, fosforilização oxidativa. Então, o que seria o ciclo de Krebs e o ácido cítrico? Então, a gente estudou na glicólise que a glicólise vai oxidar ao carboidrato, a glicose, e na glicólise forma piruvato, 2 piruvatos. Então, vai ter uma reação que eu vou mostrar para vocês, que é a piruvato desidrogenase, é um complexo enzimático, que vai liberar CO2, que é liberado na expiração, e vai formar acetil-CoA. Então, a acetil-CoA é uma molécula que converge com as outras vias metabólicas, na degradação de lipídios, que tem o triacilglicerol, que libera ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia carbônica grande, 12, 14, 16, 18 átomos de carbono. Ele é oxidado e forma também acetil-CoA. As proteínas, uma vez hidrolisadas, libera aminoácidos, e esses aminoácidos, uma vez oxidados, formam também acetil-CoA. Então, a acetil-CoA é uma molécula de convergência das vias metabólicas. E esse acetil-CoA, ele entra no ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, reagindo com o oxaloacetato. Então, para iniciar, tendo todas as enzimas do ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, o que precisa para iniciar? Precisa do acetil-CoA e o oxaloacetato. Aí forma o quê? O citrato. A partir do citrato, tendo as enzimas necessárias, já inicia o ciclo de Krebs. A maior função do ciclo de Krebs é liberar CO2 e reduzir coenzimas, que são o NADH e o FADH2. No ciclo de Krebs, para cada molécula de acetil-CoA, forma um ATP. Na realidade, é GTP, guanidina trifosfato. Só que a energia dele é equivalente a um ATP, tá? Em termos de valores energéticos. E essas coenzimas reduzidas, na cadeia de transporte de elétrons, que aí sim vão produzir bastante ATPs. Cada NADH oxidado na cadeia de transporte de elétrons produz 3 ATPs. E cada FADH2 oxidado na cadeia de transporte de elétrons formam 2 ATPs. Num balanço total, uma molécula de glicose, uma vez oxidada na glicólise, no ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, e na cadeia de transporte de elétrons, formam de 38 a 36 ATPs. Tá? Então, aqui, o acetil-CoA produzido através do piruvato, aminoácidos ou ácidos graxos, é oxidado no ciclo de Krebs em CO2, que a gente libera na expiração,
obtendo-se os produtos NADH, FADH2, que são coenzimas reduzidas, e GTP, que é equivalente ao ATP. Então, como é um ciclo, uma molécula de oxaloacetato poderia, a princípio, oxidar uma quantidade indefinida de acetil-CoA. Porque entra a oxaloacetato, reage com acetil-CoA, tendo as enzimas apropriadas, forma citrato, aí vai formando os intermediários, liberando CO2, reduzindo aqui as coenzimas, e volta ao oxaloacetato. Tá? Então, uma molécula de oxaloacetato, teoricamente, né, oxida infinitas moléculas de acetil-CoA. Então, agora, onde que ocorre o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico? Então, a glicólise, né, ela ocorre no citosol. Então, claro, desde a oxidação da glicose até piruvato. Então, até piruvato ocorre no citosol. Agora, as demais vias metabólicas, aqui, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétron, ocorre aonde? Na mitocôndria. Tá? Então, o piruvato, através desse complexo piruvato desidrogenase, ele vai liberar CO2, vai formar acetil-CoA, e o ciclo de Krebs já ocorre aonde? Na mitocôndria. Tá? Aonde que ele ocorre? Na matriz da mitocôndria. Tá? Então, só para lembrar, né, que o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria da célula. Agora, o que é esse acetil-CoA? Acetilcoenzima A. Seria essa molécula aqui, molécula relativamente grande, né, complexa, formada por toda essa estrutura, que a gente não precisa decorar essa estrutura, e tem esse grupo tiol, que é SH. Então, esse grupo aqui, hidrogênio, ele sai no hidrogênio e entra o acetil. Então, forma o acetil-CoA. Então, esse CoA seria toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura sem o hidrogênio. Então, o acetil-CoA pode ser abreviado, né, por essa estrutura aqui, ó, CH3COO-S-CoA. É uma molécula relativamente grande, né? A coenzima A é toda essa estrutura aqui, né? Então, o piruvato, produzido lá na glicólise, ele tem 3 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3 átomos de carbono. Uma triose. Ele vai reagir com a coenzima A, mais o NAD+, que ele está na forma oxidada. Através desse complexo enzimático de piruvato desidrogenase, que são 3 enzimas esse complexo aí, vai formar acetil-CoA, acetilcoenzima A, vai formar NADH, que vai também ser oxidado na cadeia de transporte de elétrons, e vai produzir uma molécula de CO2, que vai ser liberado na expiração. Tá? Novamente, não precisamos decorar essas reações, não precisamos decorar nomes de enzimas específicas. Tá? A gente precisa entender o caminho ali metabólico, né, o que está acontecendo ali. Tá? Mas memorizar essas reações não há necessidade. A cadeia transportadora de elétrons é o ciclo de Krebs? Não, o ciclo de Krebs é uma coisa e a cadeia de transporte de elétrons é uma outra via. Ah, tá. Tá bom? Ambas ocorrem na mitocôndria. Então, agora, o piruvato produzido aqui lá na glicólise, no citosol, ele já é transformado em acetil-CoA,
e agora ele já pode entrar no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, esse esquema aqui, como eu falei para vocês, não precisa memorizar, quais são esses intermediários, quais são essas enzimas, a gente precisa entender ele. Então, ó, o acetil-CoA, que ele foi produzido a partir do piruvato, produzido lá na glicólise, ele reage com água, libera o CoA, com a enzima A, pela enzima citrato sintase, e ele vai reagir com quem? Com oxaloacetato. Então, ele vai reagir ao oxaloacetato, mais o acetil-CoA, vai entrar uma molécula de água, vai sair com a enzima A, e vai ter a citrato sintase. Então, vai formar o citrato. Se esse citrato aqui estivesse protonado, ou seja, com íons H+, é o ácido cítrico. O ácido cítrico encontrado ali no limão, na laranja, né? Então, também ele é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? O ciclo de Krebs. Então, ele inicia com acetil-CoA, produzido, oriundo lá, piruvato oriundo da glicólise. Ele reage com oxaloacetato e produz o citrato, pela ação da enzima citrato sintase. Pela ação da enzima aconitase, uma reação reversível, ele forma isocitrato, que é um intermediário. Aí esse isocitrato, pela ação da isocitrato desidrogenase, ele já produz essa coenzima aqui, o NADH. Então já é uma reação de oxirredução, ou óxido-redução. Então ocorreu a redução aqui do NADH. E também, ó, liberou CO2, que é liberado na expiração. Então, esse NADH vai ser oxidado na cadeia de transporte de elétrons e vai produzir 3 ATPs. Cada NADH na cadeia de transporte de elétrons produz 3 ATPs. Aí, o isocitrato, pela ação da isocitrato desidrogenase, forma o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato, no ciclo de Krebs, pela ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase, em uma reação também de óxido-redução, ele produz mais coenzima, NADH mais H+, e libera CO2 também. E aí vai produzir o quê? Succinil-CoA, succinil-coenzima A. E aí, o succinil-CoA, pela ação da succinil-CoA sintetase, ele vai produzir uma molécula de GTP, que, em termos energéticos, é compatível com ATP. Esse GTP aqui é contabilizado como um ATP também, tá? E aí produz o succinato. Então, o succinato aqui é essa estrutura. E agora, através da succinato desidrogenase, ocorre uma reação de óxido-redução e vai formar um FADH2, que, assim como o NADH, é uma coenzima reduzida. Então, essa daqui também é uma reação de óxido-redução. E esse FADH2, ele vai lá para a cadeia de transporte de elétrons, e cada FADH2 produz 2 ATPs. E aí vai formar o quê? O fumarato. O fumarato, né, pela ação da succinato desidrogenase. E pela ação da fumarase,
vai sair uma molécula de água do fumarato e vai formar o quê? O malato, que é o intermediário desse ciclo de Krebs. E para terminar esse ciclo, o malato ele é transformado a oxalacetato pela ação da enzima malato desidrogenase e produz mais uma vez NADH mais H+, ou seja, uma coenzima reduzida que lá na cadeia de transporte de elétrons, cada NAD produz 3 ATPs. E assim, dessa forma, formou novamente o oxalacetato. Então, por isso que eles falam que um oxalacetato, tendo-se as enzimas, né, do ciclo de Krebs disponíveis, um oxalacetato oxida infinitas moléculas de acetil-CoA, que é derivado lá do piruvato da glicólise. Então, é dessa forma que você tem esse ciclo de Krebs. Então, vale novamente enfatizar que não precisamos decorar esse ciclo, a gente precisa entender esse ciclo, as reações de óxido-redução, né, onde produz ATP, que nesse caso aqui é um GTP, né, que ele é bastante equivalente a um ATP, produz CO2, que é liberado na nossa expiração, e, basicamente, o ciclo de Krebs ele é bom para produzir coenzimas reduzidas. E essas coenzimas reduzidas, já que eles estão ali na mitocôndria da célula, ela é oxidada na cadeia de transporte de elétrons, né, produzindo ATP. Então, esse daqui seria o mapa metabólico do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é a mesma coisa. Agora, uma outra coisa importante do ciclo de Krebs, porque essa via metabólica esses intermediários podem ser deslocados para ser precursor de outras moléculas. Aqui, ó, então a gente tem no centro o piruvato que vem lá da glicólise, forma acetil-CoA e entra no ciclo de Krebs. O citrato produzido, ele pode ser deslocado para outras vias metabólicas para síntese de ácidos graxos, né, que vai formar gordura, né, os lipídios, né, na forma de triacilglicerol, e esteróis. Então, ele pode ser deslocado para outras vias metabólicas. O alfa-cetoglutarato. Ele pode ser deslocado ali do ciclo de Krebs para produzir aminoácidos, né, glutamina, prolina, arginina, glutamato, e pode formar purinas, que é na síntese de nucleotídeos. Então, mais outra função aqui do ciclo de Krebs. O succinil-CoA, ele forma porfirinas e o grupo M, aquele grupo M lá da hemoglobina. Um dos precursores ali dessas moléculas é o succinil-CoA. Então, esses intermediários do ciclo de Krebs servem também para outras vias metabólicas. O oxaloacetato aqui produzido, né, pode ser utilizado também para produzir outros aminoácidos. O aspartato, a asparagina, que pode ser formada pirimidinas, né, que são moléculas que estão presentes ali no nucleotídeos. Agora, esse oxaloacetato também pode ser utilizado para formar fosfenol piruvato,
que esse fosfenol piruvato pode ser utilizado para produzir glicose, na falta de glicose, ou pode ser utilizado também em outras vias metabólicas para produzir outros aminoácidos. Ó, serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofana. Então, uma outra importância aqui do ciclo de Krebs, que esses intermediários podem ser destinados a outras vias metabólicas. Então, tá aí, além de produzir energia na forma de ATP, além de produzir coenzimas reduzidas para produzir ATP lá na cadeia de transporte de elétrons, os intermediários do ciclo de Krebs podem ser destinados a outras vias metabólicas. Produção de aminoácidos, de lipídios, né, de nucleotídeos, e até mesmo de glicose. Tá? Então, essa daí é mais uma função do ciclo de Krebs. Vale lembrar, só reforçando, que não precisamos decorar esse nome dos intermediários, essas enzimas. A gente precisa entender o mapa metabólico. Né? No caso de uma prova escrita, se a gente fizesse, seria fornecido o mapa metabólico. Tá? Seria só a interpretação desse mapa metabólico. E o rendimento, então, do ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico? Ele produz um ATP para cada acetil-CoA. Esse ATP, na realidade, é um GTP, que, em termos energéticos, tem a mesma ordem de grandeza que um ATP. Ele produz aqui 3 NADH, 3 cofatores, coenzimas reduzidas. E ele produz um FADH2. Então, ó, cada NADH, ele produz 3 ATPs. Então, só aqui, ó, produz 9 ATPs. Um FADH2, ele produz 2 ATPs. Então, aqui produz 2 ATPs, um FADH2. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, se a gente voltar lá no ciclo na glicólise, uma glicose produz 2 piruvato. Agora, um piruvato produz um acetil-CoA. Então, se a gente fizer o paralelo para uma glicose, a gente tem 2 piruvatos e a gente tem que multiplicar todos esses valores aqui por 2. Então, quando a gente for fazer o balanço energético total, né? Então, seria 2 GTPs para cada glicose. Então, seria 6 NADH para cada glicose. E seria 2 FADH2 para cada glicose oxidada. Tá? Então, quando a gente for fazer o balanço total de ATPs, que vai dar em torno de 36 a 38 ATPs, a gente tem que levar em conta, multiplicar por 2 isso daqui. O acetil-CoA é convertido em 2CO2 e os intermediários continuam no ciclo do ácido cítrico. Eles continuam, né, e podem ser destinados a outras vias metabólicas. As vias da síntese de lipídios, nucleotídeos e aminoácidos. Então, o ciclo de Krebs ele é mais curto do que a glicólise. Então, tem essa lista de exercício 9, que eu também disponibilizei lá no CIGAR. Deixa eu abrir ela aqui. Que seria a interpretação do mapa. Então, é fornecido o mapa do ciclo de Krebs,
E os exercícios seria a interpretação desse ciclo de Krebs. Deixa eu abrir aqui, que meu computador está meio lento. Vocês estão enxergando aqui a lista de exercícios? Sim. Então tem a lista 9, ciclo de Krebs. Então seria informações gerais, e no final aqui tem um mapa metabólico. Se fosse numa prova, seria fornecido esse mapa. Tá? Então, utilize o mapa fornecido na próxima página e responda. Indicar a função do ciclo de Krebs e o local da célula onde ele ocorre. Então, ele ocorre onde? Na mitocôndria. Então, qual que é a função dele? Fornecer energia. Ele produz GTP, que é equivalente a ATP. Produzir coenzimas, que é o NAD, NADH e o FADH2. E produz CO2, né, que é liberado na respiração. Além disso, esses intermediários do ciclo de Krebs, ele pode ser destinados também a outras vias metabólicas. Síntese de aminoácidos, síntese de lipídios, síntese de nucleotídeos. Então, essas daqui são as principais funções do ciclo de Krebs. Então, ele ocorre aonde? Na mitocôndria. A glicólise, ela ocorre aonde? No citosol. A segunda questão aqui, na conversão de glicose a acetil-CoA. Então, da glicose a acetil-CoA. Quantas moléculas de NADH, FADH2 e ATP são convertidas? São formadas. Então, tem que olhar lá na glicose, né, ver quantos são no mapa metabólico, aí tem que puxar lá na outra lista, ver a glicólise, até acetil-CoA, e aí faz a contagem de quantos NAD, FAD e ATP são produzidos. A questão 3 aqui, Em um tubo de ensaio, estão presentes todas as enzimas e coenzimas do ciclo de Krebs. Quais são os compostos que devem ser adicionados para que esse ciclo ocorra? Então, tem o tubo de ensaio com todas as enzimas do ciclo de Krebs. Então, se a gente olhar aqui, o ciclo de Krebs, ele se inicia quando? Quando a gente tem o acetil-CoA e o oxaloacetato. Um oxaloacetato, por ser um ciclo, ele consegue reagir com infinitas moléculas de acetil-CoA. Teoricamente, né? Então, para iniciar o ciclo do ácido cítrico, precisa do quê? O acetil-CoA e o oxaloacetato, e tendo-se todas as enzimas do ciclo de Krebs. Então, se a gente olhar aqui, já a questão 3 é uma de múltipla escolha, que tem 4 alternativas. Então, a gente precisa do quê? Alternativa C, acetil-CoA mais oxaloacetato. Aí ele fala, quais são as reações irreversíveis do ciclo de Krebs? Então, tem que olhar no mapa. Aí ele fala, por que a inibição do complexo enzimático, piruvato desidrogenase, provoca o acúmulo de lactato? Então, o complexo enzimático piruvato desidrogenase, deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui.
Vocês estão vendo os slides aqui? Sim ou não? Sim. Então, ó, o complexo piruvato desidrogenase. Se você inibir esse complexo enzimático, não vai produzir acetil-CoA. Vai produzir muito piruvato. Vai produzir muito piruvato. Esse piruvato não vai ter oxigênio suficiente para ser oxidado. Mesmo porque o complexo enzimático piruvato desidrogenase tá inativo. Então, esse piruvato, ele vai ser deslocado para produzir ácido lático. Produzindo ácido lático, é o que vai acontecer se esse complexo enzimático aqui, ó, piruvato desidrogenase, for inibido. Deixa eu pegar o mapa aqui da glicólise, da aula 8. Só um minuto aqui que eu já ponho para vocês. Ó, tem esse daqui, ó, o mapa da lista de exercício 8, da glicólise. Se você ver lá no finalzinho, ó, tem o piruvato. Então, inibindo a enzima piruvato desidrogenase, vai ocorrer um acúmulo do piruvato. Se ocorrer o acúmulo do piruvato, ele vai se converter a lactato. E esse lactato aqui é o ácido lático que dá aquela dor muscular em exercícios intensos, onde a gente não consegue oxigenar direito as células. Então, forma o lactato. Então, a resposta para aquela questão, o que acontece se for inibido a síntese de acetil-CoA? Vai ocorrer um acúmulo do piruvato, e esse vai ser destinado ao quê? A oxidar a lactato. Então, essas daqui são questões que eu coloquei para vocês na lista 8, na lista 9, que seriam questões de análise, né, de via metabólica. Deixa eu colocar aqui. No final aqui, ó, tem a via metabólica. Se fosse no caso de uma prova, seria fornecido, seria mais a interpretação dessa via metabólica. Eu coloquei aqui uma questão 7, que seria um resumo, né? Seria um resumo geral, né, das questões. Que, ó, quantas moléculas de CO2 são produzidos? Quantos NADH e FADH2 são produzidos? Quantas moléculas de ATP e GTP são produzidas? Indique as reações irreversíveis. Então, são questões bem para interpretar o mapa metabólico do ciclo de Krebs. Professor, Então, oi? o senhor quer que coloque ali na 7 multiplicado por 2 ou pode ser igual está nos slides? Não, é igual está no slide, né? Porque aí ele fala aqui, ó, uma molécula de acetil-CoA, né? Então aí não precisa multiplicar por 2. Ok, obrigada. Então seriam essas duas listas de exercícios para entregar no dia 25 de setembro, tá? O nosso próximo encontro será no dia 19 de setembro, num sábado. E aí a gente pode abordar o que faltou, seria lipídios e membranas, que a gente podia fazer uma aula assíncrona, né?
Mas caso vocês quiserem o encontro online via Meet, a gente pode fazer também, no sábado. Vocês preferem aula no sábado assíncrona, ou vocês preferem esse encontro online? Como seria a atividade assíncrona? Seria eu colocar os slides no SIGA e uma lista de exercícios, de 5 exercícios, 4 ou 5 exercícios sobre lipídios e membranas. E os slides, né, estaria autoexplicativo ali para resolver as questões. Por mim, pode ser assim. Assíncrono? Pode ser assíncrona. Que é no sábado, né? Então, aí, no sábado, no dia 19 de setembro, a gente pode fazer dessa forma assíncrona. Se vocês quiserem a aula online, é só mandar no grupo do WhatsApp da Bioquímica que a gente pode fazer esse encontro online aqui pelo Meet. Poderia postar uma aula gravada, você fala de lipídios e membranas? A gente pode, ou assim, a gente pode deixar optativo, fazer esse encontro online, e deixar optativo, já que a gente grava e põe no YouTube, né, quem quisesse assistir, poderia assistir depois também, né? Agora, gravar sozinho, eu acho meio esquisito, assim, sabe? Só gravar sem aluno, assim, sabe? Ou a gente vai conversando, porque até o dia 19 de setembro tem ainda umas semanas aí, uns dias, né? Então, a gente vai conversando no grupo do WhatsApp e a gente vê como que a gente faz da melhor forma para esse dia. Podemos fazer assim, então? Sim ou não? Sim? Beleza. Então, a gente vai ter algumas semanas aí sem aula de bioquímica, mas a gente vai conversando pelo grupo e aí a gente decide até lá como que a gente faz. Tá bom? Então, o que eu teria para passar para vocês seria isso. Na próxima aula online, vamos dizer assim, seria a cadeia de transporte de elétrons. E cadeia de transporte de elétrons seria a entrega das atividades equivalentes aos seminários, tá? No dia 25 de setembro. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje seria isso. Espero que todos estejam bem. E a gente vai conversando, então, pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau.